Muito bem. Microfones desligados. Vamos iniciar a nossa atividade da noite, né? Os nossos estudos, nos entregar na mão de Jesus neste momento, agradecer a Ele por tudo que tem nos trazido e proporcionado, conforto, a paz, a luz em nossos caminhos, o seu amor, que é muito importante para nos fortalecer. Que Jesus nos abençoe nessa noite e possa nos trazer um pouco mais dos seus ensinamentos. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido mentor, o coordenador de nossa casa, que tanto faz por todos nós. Que ele nos ajude nesta noite a superar um pouco mais as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, que possamos colher bons frutos nesse nosso encontro desta noite. Jesus abençoe e ilumine a todos. Muito bem, nós vamos continuar o nosso estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, né? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, né? E o capítulo 6 tem o título principal de O Cristo Consolador. E hoje nós vamos refletir sobre o item 1 e o item 2 do capítulo 6, que tem o subtítulo de O Jugo Leve. O item 1, então, nos traz a seguinte orientação: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Muito bom. Maravilhoso itens 1 e 2, mas o Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Então, vamos lá, né? Olha, o jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de dois bois para uni-los. Olha, é importante a união, cooperação, e permitir que puxassem juntos um arado ou uma carroça. Portanto, a analogia que Jesus faz é interessante. Esse instrumento, ele tinha a função do quê? Direcionar os animais, o jugo,
distribuir o peso, ok? E permitir o trabalho em equipe, conjunto. Não só isto, simbolizando aí atrás disto, disciplina e cooperação. Olha que legal, hein? Olha. Disciplina e cooperação. São duas virtudes aí, cuidar disso é importantíssimo. Com relação ao sentido que foi dado na Bíblia de uma forma simbólica, a partir dessa imagem agrícola, é uma imagem agrícola, jugo passou a representar também submissão, que significa ali ser dominado, ou domínio, e também podendo simbolizar uma determinada opressão, escravidão, ou até um peso espiritual e até um peso emocional. Exemplos: jugo da escravidão, isso aparece em vários artigos, jugo do pecado, jugo pesado. Isso geralmente impostos por líderes ou povos dominadores, autoritários. Na tradição judaico-cristã, que trouxe todas essas leis, a base, o jugo também podia representar as exigências da lei ou aquelas cargas que não eram nada fáceis da vida, cargas pesadas da vida, de representar. Com relação ao jugo leve que Jesus propõe, a passagem mais conhecida está, vamos relembrar, tomai sobre vós o meu jugo. Olha, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que interessante, Jesus. Você percebe que todas as palavras de Jesus são para nos ajudar. Por quê? Porque ele tinha consciência que nós éramos grandes devedores, teríamos aí expiações e provas, e não ia ser fácil. Mas na última linha lida pelo Dankmar, ficou uma lei. Ele falou, olha, tudo bem, esse jugo será leve desde que, basicamente, a prática da caridade. Então, aqui, vamos pegar um ponto aí. Quem está praticando a caridade neste momento tem que ter consciência que era para ser pior. Percebeu? Portanto, está no jugo leve. Tem gente que de repente, não agradece. Quem está ali praticando a caridade, com muita dedicação, amor. Eu vou repetir, era para ser pior. Era para ser pior. Temos que agradecer mesmo as dificuldades, problemas que todos nós temos. É que geralmente as pessoas vão pela aparência. Né? Ah, ele está bem, ele tem um carro legal, ele tem não sei o quê. Todo mundo está carregando uma carguinha e muita gente não dá bandeira, fica ali quietinho, no silêncio, a gente fica achando, não acha. Portanto, não achem, cada um está aí carregando um jugo aí no bom sentido. Nesse contexto, Jesus utiliza a imagem do jugo para ensinar o quê? Caminhar com ele. Tudo bem? Por quê? Ele traz a direção. Lembra quando ele falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tipo, olha, me siga, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São 3 itens. Mas tem muita gente que fala, não tem nada a ver. Não, meu pai era assim, meu avô assado, enfim, são escolhas. Né? Mas, em outras palavras, através dessa analogia, imagem do jugo, para ensinar a caminhar com ele, com Jesus, e o aprendizado que nós teríamos com ele, estamos tendo com ele. O que mais? A humildade e o amor aliviam o peso. Fica bem claro nas falas de Jesus. E também ameniza a questão da opressão dos obsessores. Fica bem claro. Lógico que Jesus não podia falar desta forma na época, né? Mas ele deixou bem claro que daria uma aliviada. E o sofrimento humano, com isso, pode encontrar consolo e sentido na vida. Ainda uma interpretação interessante. Em muitos jugos antigos, um boi, era interessante, um jugo antigo, um boi mais experiente,
caminhava junto ao mais jovem. Assim, simbolicamente, Jesus estaria dizendo: caminhe comigo, uma vez que ele tem muito mais elevação moral, intelectual, muito mais anos de vida, muito mais vivência. Caminhe comigo, eu ajudarei a carregar o peso. Porque todos nós temos peso a carregar, né? Então, Jesus colocou de uma forma muito inteligente. Já numa perspectiva psicológica e interpretações mais atuais, o jugo pode representar responsabilidades, padrões mentais, vínculos emocionais, crenças, deveres da vida, ou maneira como a pessoa escolhe carregar seus desafios. Hoje, segundo a psicologia, quando se fala em jugo, só para fazer uma analogia, uma comparação. E assim, o jugo pesado seria uma vida marcada, o jugo pesado seria uma vida marcada por culpa, medo, opressão, muito sofrimento, aqui cá entre nós, desnecessário. Porque está lá, olha, pratique o amor e a caridade, siga Jesus, pronto, nós teríamos um jugo leve. Mas tem gente que faz parte, muitas vezes faltam reencarnações, ainda não teve aquele entendimento intelectual e moral para compreender. Em outras palavras, precisa passar por muitas dores, e, logicamente, também crescer através do amor e sabedoria. Mas a gente sabe que, geralmente, é através da dor que as pessoas enxergam, despertam, abrem os olhos. Meu Deus! Né? Enfim, enquanto o jugo leve apontaria para uma existência com muito mais sentido, consciência, equilíbrio e confiança. Olha que legal, né? Jesus convidou. O texto em si, jugo leve, através do Evangelho de Mateus, ele propõe uma reflexão muito profunda sobre sofrimento, sentido da vida, humildade, amor e alívio. Alívio interior. Alívio interior. Olha só que interessante. Alívio interior. Quantas pessoas precisam ser aliviadas interiormente? A frase, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, ele com o nosso grande irmão, tem a ver com a compaixão de Cristo diante da dor humana. Você vê que Deus mandou Jesus, trouxe exemplos e nos convidou. Por favor, pessoal, vem para cá, vinde a mim. Mas nós somos teimosos, eu sou esperto, aquela conversinha furada de gente que se acha. Não, não é assim. Aí vem a dor, aí a pessoa vai acordando com o tempo. Grande parte do sofrimento decorre do quê? Decorre do quê? A grande parte do sofrimento da humanidade. Apego às pessoas, posses e expectativas. Esperar. Eu desejava isso, espero isso. Né? E fora as comparações que são feitas. Né? Por não compreender que existe vida anterior, que o camarada abusou da riqueza e vida anterior, ele vem pobre nessa e vice-versa, ele começa a fazer comparações. Aí ele sofre. Por que ele sofre? Porque fica vivendo a vida dos outros. Porque fica, eu queria ser isso, queria aquilo. Portanto, aí são ilusões, mas com o tempo, lógico, no projeto de Deus, todo mundo vai acordando. E também não é só perante a isso, né, o sofrimento, da resistência às mudanças. As mudanças estão aí, faz parte. Se existe uma constante na vida, são as mudanças. Dá uma olhada em questão aí de 2 anos, vamos pegar 6 anos aí para cá, Covid, mudanças tecnológicas, agora inteligência artificial, a nível de tecnologia, as pessoas se interagindo demais, governos querendo inibir essa troca de informação, censura. Então, são mudanças enormes, enormes. E aí a gente vai poder depurar. E também aquela ilusão do eu rígido, sabe? Aquela pessoa teimosa, nós já comparamos aí com os 4 cavalos da Monja Coen, né? Aqueles 4 cavalos que... Vamos só repetir para quem está chegando agora. Né? Pura teimosia. A Monja Coen, zen budista, ela fala: a humanidade pode ser comparada com 4 cavalos.
Tem um tipo de cavalo que só de ver a sombra do rei, sai trotando. Já tem um tipo de cavalo que tem que sentir na pele o rei, senão não sai trotando, não se movimenta. Olha aí, você vê que tem muita gente aí que sente uma dor danada e não muda, o bichinho é teimoso. E tem um terceiro tipo de cavalo que o rei tem que cortar a carne, senão ele não vai. É para lá de teimosia. E tem o quarto tipo de cavalo, que o rei tem que cortar a carne, cortar um corte profundo e chegar no osso, senão ele não vai trotando. E aqui no Brasil, Brasilzão, nós temos o jegue. Não é só no Brasil, tem em outros lugares também. Né? Tem o jegue, mas não vai nem que a vaquinha tussa, né? Engraçado, ele engasta, né? Mas são escolhas. Aí, lógico que vem reencarnações, essa pessoa vai se tornando mais flexível, se adaptando às mudanças. Assim, quando o texto afirma que os sofrimentos encontram consolação na fé e na confiança, a fé em Jesus, na confiança, pode ser interpretado aí como uma necessidade de desenvolver uma consciência mais desperta, desapegada. Estou reforçando o desapego, a importância. Os budistas falam muito em desapegar. Se apegou, sofre. Capaz, e aí, consequentemente, capaz de aceitar as mudanças da vida, que traz, cá entre nós, as mudanças trazem muitas aprendizagens, cura e libertação. Mas geralmente a gente tem que a coisa ficar paradinha, né? Não é assim. E a vida aqui não é o paraíso. A gente comenta, já comentamos várias vezes, não é o paraíso. E o jugo leve, portanto, tem a ver com o caminho interior. Não está no externo, não. Externo tem que tomar muito cuidado com o externo. Está no caminho interior disciplinado, conforme exemplificou Jesus. Embora esse caminho espiritual exija muita disciplina, atenção e ética, ele se torna leve. Por quê? Por que esse caminho? Isso se torna leve seguindo o caminho, a verdade, a vida de Jesus. Por quê? Reduz o conflito mental. Tem muitas pessoas enroladas mentalmente. As clínicas estão cheias. A ansiedade. O Brasil é campeão de ansiedade. Olha aí. Que é a pata do evangelho. Tem muita gente religiosa aí. Tem que tomar muito cuidado. Não é verdade? Muitas vezes a teoria todo mundo é legal, todo mundo são pós-graduados, acadêmicos na Bíblia. Mas e aí? E aí também reduz o egoísmo, algumas negatividades que não vale a pena mergulhar, e principalmente a culpa. A culpa mexe demais, mexe inclusive principalmente com a saúde física, né? Porque as células captam. É uma frequência baixa, aí as células positivas se enfraquecem e vem o problema de saúde. A maior parte dos problemas são, todos, né, foram praticamente provocados por nós em vidas anteriores, honestas, devido o campo mental ser desordenado. O peso maior não portanto, aqui fazendo um destaque, o peso maior, vamos resumir, é a mente desordenada. Você está falando desordenada, ela não tem ordem, ela não consegue pegar o caminho de Jesus. É por aí. A expressão vinde a mim, portanto, deve ser entendida como um verdadeiro convite pessoal de Jesus àqueles que estão cansados, emocionalmente, principalmente emocionalmente cansados, vivem sobrecarregados pela culpa, conforme nós comentamos, enfrentam dores e injustiças, injustiça nessa vida, mas em vida anterior, ou melhor, vamos melhorar a comunicação. Perante a Deus é justiça, mas para nós é injustiça. Por quê? São aprendizados, resultado do passado nos cobrando, fica melhor assim. E tem pessoas que sentem esse vazio. Eu, quando percebo um vazio se aproximando, eu falo, Davidson, você está saindo fora do caminho, cara? Meu, e é importante essas conversas nossas conosco mesmo. Nós temos que reservar espaço no silêncio, tranquilo, em algum momento do dia, para fazer essas conversas. Onde está vindo esse vazio? Esse vazio não me pertence, ou me pertence, ou eu saí fora do caminho.
nós temos aí uma bagagem teórica enorme para vasculhar isso. Em outras palavras, esse texto revela Cristo como fonte de alívio. Isso tem que estar escrito. Cristo é fonte de alívio. Eu acabei de ver, antes de entrar na reunião, um vídeo de um menino que ficou 1 ano e 4 meses. Eu até salvei. Eu salvei, tenho certeza, porque me chamou a atenção. Sem tomar banho, sem escovar os dentes. E ele teve um problema daqueles bichinhos que atuam nos caixões, né, no cemitério. Eu não guardei porque eu vi o vídeo uma vez só. E esses bichinhos começaram a atacar ele. 1 ano e 4 meses sem tomar banho. Nóia, consumidor de drogas. Até que uma senhora deu uma Bíblia para ele. Ali teve uma ajuda do anjo da guarda, espiritualidade. Ele começa a devorar aquela Bíblia. Dá para imaginar, ele andava sem camisa, porque a única roupa que ele tinha, ele trocou por droga. Então ele andava em short, sem camisa, frio, não sei a cidade que ele... Agora, nunca vi um negócio desse, 1 ano e 4 meses, perdeu o dente fixo da frente, e hoje ele parece novo de tudo, né? Dando uma entrevista, é algo eu salvei, eu vou ver se eu compartilho nos grupos. É que eu não quis trazer um assunto, mas enfim, eu vou ver, mas tem espaço. E uma senhora deu uma Bíblia para ele. Olha que legal, a partir dali ele muda e se recupera. Eu nunca tinha visto 1 ano e 4 meses sem tomar banho. Bom, Cristo, uma fonte de alívio, portanto, um acolhimento, um descanso e, consequentemente, a gente cresce na fé ficando junto com Cristo. Bom, portanto, fica bem claro que o verdadeiro descanso não vem apenas da ausência de determinados problemas que poderiam ter vindo e são amenizados, a gente sabe disso. Por isso que eu digo, era para ser pior. Eu estou falando por mim, que sou médium, era para ser pior na minha vida. Eu costumo dizer que eu estou em hora extra. Passei aí 4 riscos de vida, eu falei, cara, foi aí que eu abracei a causa. Né? Falei, não está vendo isso. Eu não estou fazendo nada errado nessa vida, estou trabalhando, estudando, sério, e de repente, opa, acorda, Deus. Alguém gritou no meu ouvido, acorda, deram uma bordoadinha, com bom respeito. Tá? A ideia cristã de amor e caridade, são falas do nosso Kardec. Fora da caridade não há salvação. Muita gente não leva a sério isso, não há salvação, não há redenção. Então tem a ver com essa ideia de um amor e caridade, tem a ver com aliviar o sofrimento dos outros. Aliviar. Agir com benevolência, cultivar a humildade. E o trecho aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, que o Jesus coloca o texto, seria visto como uma manifestação de uma consciência elevadíssima e nos ajudando a superar o tal do ego que nos atrapalha muito. O jugo leve, portanto, não é ausência de responsabilidade. Fala, agora estou na boa, estou com Cristo. Pois seguir Cristo exige, lógico, muito pelo contrário, né? Exige ética, renúncia, amor ao próximo, transformação moral. Porém, esse peso se torna leve por quê? Porque tem o sustentáculo da energia de Jesus, de Deus, principalmente em dados momentos, inspirações, e oferece para nós um propósito espiritual, pois, perante o peso destrutivo de uma culpa que está escondidinho no nosso inconsciente devido ao nosso passado, muitas vezes, não nessa vida, e mesmo no pecado, ele se desenvolve, pois, perante esse peso, se desenvolve e o compromisso libertador que surge, guiada por Jesus, se torna algo leve. E, por isso, volto a enfatizar, nós temos que agradecer mais o fato de nós espíritas, por que eu falo nós espíritas? O espiritismo tem um mecanismo que nos leva para a caridade, naturalmente. Eu não conheço algumas religiões na prática do Oriente, mas é fora de série, te leva. Por isso, se a gente prestar atenção no material de Kardec, naturalmente você começa a praticar caridade. Então, olha, com relação à humildade e mansidão,
conforme foi mencionado, como virtudes espirituais, o texto ele valoriza duas características aí, interessante, a brandura e a humildade. Eu estou sendo repetido, só troquei mansidão com brandura e humildade continua. E essas virtudes, elas combatem o quê? Bom, humildade, contrário, é orgulho, então combate o orgulho. Mas, naturalmente, a arrogância, aquela autossuficiência, já viu aquele cara, não, eu sou bonitão, eu sou bom, eu não preciso disso, e passa esnobando, né? Mais ou menos isso, arrogância, né? E a autossuficiência, ele acha que ele pode, né? Muitas vezes nasce num berço esplêndido, acha que pode, acha que compra todo mundo, chega com dinheiro e vai comprando todo mundo, compra médico, compra tudo, né? E se hospital, compra hospital, enfim. E se acha, ele se perde, né? É um perigo danado aí, essa arrogância. E o Brasil tem alguns exemplos muito conhecidos de pessoas que demonstraram muita brandura, mansidão. Brandura e mansidão, né? Mas, eu gosto muito do termo serenidade na relação com o ser humano. E que demonstraram também, logicamente, humildade. Eu vou citar alguns, o Chico Xavier é indispensável, um dos exemplos mais lembrados. Viveu de uma forma simples, dormia no meio de livros, poucas horas, ia dormir 3, 4 horas da manhã, acordava às 6, cuidava antes de dormir dos animaizinhos que ele tinha, orava para os vizinhos, enfim, doou os direitos autorais dos livros dele para as instituições beneficentes, e não são poucos livros, tem mais de 500, foram descobrindo novos, hein? E tratava as pessoas com uma extrema paciência e um acolhimento, mesmo diante de críticas e perseguições. É um exemplo que é a ser seguido. E se ele veio para o Brasil, significa o quê? Ele não veio escondidinho em Papua Nova Guiné, que eu não vejo ninguém divulgando sobre Papua Nova Guiné. Só falam de Paris, Londres, Nova York. Que discriminação, cara. E ninguém quer mudar para Papua Nova Guiné. A turma aqui do Brasil gosta de morar em Paris. O que tem de artista brasileiro morando em Paris, né? Então, mas vamos lá. Tá? Faz parte, enfim, ninguém quer ir para Papua Nova Guiné, enfim, não sei por quê. Mas voltando para cá, Irmã Dulce ficou conhecida pelos cuidados aos pobres e, logicamente, doentes lá na Bahia. Uma humildade fantástica, um serviço silencioso, sem dar bandeira, não buscava prestígio e dedicou a vida aos mais necessitados. Né? Fantástico o trabalho dela. E tem o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, depois que foram descobrindo, né? Apesar dele ser extremamente competitivo, aquela coisa toda, mas trazem relatos de uma sensibilidade humana, uma ajuda silenciosa a pessoas carentes, tanto é que montaram a fundação dele, já tinha, né? E um respeito muito grande aos fãs, e a sua espiritualidade, segundo os mais próximos, era marcante. Ele fazia orações antes de correr, aquilo tudo. E eu estou aqui trazendo um do esporte, o tal do Cafu, e que não foi divulgado, mas descobriram que, primeiro, conhecido pela simplicidade, mesmo após um sucesso mundial, conhecidíssimo na Europa, em todo lugar, e citado como um exemplo de disciplina, respeito e muita gratidão às origens humildes e sem dar muita bandeira à caridade. E aí tem aí, eu tenho que trazer empresários, tenho que trazer o próprio Abílio Diniz. Tive o prazer de conversar desculpa, lá na sede dele, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, com a Vera Giagrande. Ela era praticamente o braço direito dele, o Budsman, o termo que usava a função dela. E eu perguntei, estava na sala ao lado, mas não o conhecia, eu não conhecia, ele conhecia, fiquei conversando com a Vera. Vera já é uma senhora muito simpática, simpática demais, gostei muito dela. Viu? Ela estava em quadros no supermercado Pão de Açúcar, que é do Abílio Diniz, para quem não conhece. Né? Ela estava na época, tinha uma foto dela, um pôster, e tinha embaixo uma bolachinha, e ela sugeria aos clientes, enfim,
ela sugeria os clientes darem opiniões. Enfim, eu perguntei, ela disse que o camarada era muito gente boa, humilde, e ela tinha abertura de dar dura nele. Então, você imagina a humildade dele, grande empresário brasileiro que gerou e continua gerando aí. Eu não tenho o número de empregos, mas eu acredito mais de 30 mil empregos, brincando. Eu estou chutando, hein? Estou chutando. Se o Confiança já deve estar aí com quase 8 mil funcionários, colaboradores, e gente que trabalha, estou pegando exemplo, trabalha direto, segunda a segunda, não tem essa de domingo assistir Luciano Huck, não tem essa, não. É trabalho mesmo. O pessoal vieram com uma missão para cumprir. Né? Estou pegando, citando aqui, tem o Antônio Emílio de Moraes, que se dedicava, tocava, era um dos donos de 88 empresas, conhecia um engenheiro chinês que trabalhava com ele e disse que ele uma pessoa fora de série. A cada 3 meses se reunia com esse engenheiro, simpático esse engenheiro, boa gente demais. E ele falou que o Antônio Emílio, domingo de manhã, praticamente, ele se dedicava à beneficência portuguesa. Imagine tocar 88 empresas, hein? Tem gente que nunca tocou um carrinho de cachorro-quente na esquina, morou, não pode nem, na boa, hein? 88 empresas, e uma simplicidade. Os filhos começaram pela faxina, não começou ali já, sou diretor. Não. Faxina, trabalhar em torno, eu conheci uma pessoa trabalhando com o filho dele. Então, estou trazendo exemplos aí de humildade. Portanto, esses camaradas geralmente têm aí, são simples na comunicação, respeito fora do comum com as pessoas, uma capacidade de ouvir, aquela escuta ativa, né? E não tem necessidade de ostentar poder, um foco em propósito. Lógico que o lucro é o que mantém a empresa, as pessoas que nunca tiveram do outro lado não compreendem. Eu acompanho aí empresários chorando, com dívidas, com receios, enfim, que o Brasil propicia muito receio para o empresário, enfim, dá dó, velho, dá dó. Eu falo devido ao contato que eu tenho com eles. Mas, olha, humildade, eu citei aqui, mas como tem em todo lugar, tem empresários que também não são assim. Como se pegar 20 advogados, alguns também não são, médicos também. Toda área tem pessoas aí em evolução, que é um planeta escola, hospital e prisão. Né? Então, tem de tudo. A humildade, portanto, aproxima o indivíduo de Deus. Olha, se aproxima o indivíduo de Deus, a humildade. E favorece as relações mais saudáveis. Olha, vou repetir porque vale a pena. A humildade aproxima o indivíduo de Deus e favorece relações humanas mais saudáveis. A psicologia bate. A cura está nas relações. Todos os problemas que nós temos aqui, entre todos nós, têm a ver com relações. Eu vou contar uma historinha rápida, tem 3 minutos, ao invés de continuar no foco que eu estou, eu tinha que pedir desculpa para uma pessoa e nunca encontrava um momento misturado com um pouco de orgulho da minha parte. Eu falei, cara, e eu tinha que conversar pessoalmente com a pessoa, se tivesse um parente junto ia ter má interpretação, e poderia ter mesmo, tá? E eu pedi, falei, puxa, eu tenho que reconciliar com essa pessoa. E não é que surge uma reunião de família, e essa pessoa, ela senta do meu lado, foi sozinha. Inclusive, ela trouxe uma informação, o marido dela teve que ficar cuidando do cachorrinho, porque o cachorrinho não fica mais sozinho, ele tem convulsões quando fica sozinho. Eu falei, caramba, os animais estão evoluindo sentimentalmente, hein? Olha só. Eu falei, mas sério, é sério, o cachorrinho. Eu achei muito interessante a pessoa estar comentando isso, achei muito legal, por sinal. E ali nós começamos conversando assuntos diversos, e eu acabei embutindo, mas de uma forma muito legal, com a ajuda dos irmãos, e ocorreu uma compreensão. Estou resumindo, facilitou, eu não sabia nem como pedir desculpa, foi uma situação assim que constrangedora, enfim, e graças a Deus eu consegui. E já isso aconteceu ontem, uma reunião de serviço
aqui num café, aqui em Bauru, e de repente entrou uma pessoa que nós tivemos ali uma indisposição. Olha que interessante. E a pessoa, hora que me viu, fazia uns 20 anos que eu não me via, eu cumprimentei, tá? Nós tivemos ali uma discussão, eu percebi que pintou uma animosidade. E a hora que eu sentei na mesa para me reunir com essa pessoa, estava trabalhando, né? Essa pessoa era amiga da pessoa que eu estava em reunião, que eu estava entrando em reunião. Começou a conversar, e na hora você vê que é coisa de Deus, apesar devido ao meu pedido. A mocinha que traz lá o café, né, trocou, colocou meu café para ele, e ele estava na outra mesa, pertinho, né, e ele. Aí eu olhei para o meu café e falei, mas esse café não é meu. Ele falou, acho que o teu café está aqui. Eu falei, olha, eu não toquei, eu falei, eu não toquei no café. Eu não toquei no café. Ele falou, eu sei que não tocou, não tem problema, tal. Sorriu e na hora de ir embora apertou a minha mão. Eu nem lembro, mas eu lembro que a gente não ia com a cara, né? Você entendeu? Então, olha, essa questão de pedir, deixa eu só ver aqui que horas são. Eu estou no horário. É incrível. Não estou dizendo que eu esteja plenamente no caminho, a verdade e a vida, mas eu estou aprendendo a pedir mais coisas que eu encontro dificuldade nessa área relacionada ao caminho, a verdade e a vida. E vem que vem mesmo. Portanto, aqui, o que eu estou querendo dizer através disso? Em outras palavras, eu estou querendo dizer que a gente já estamos em cima do horário, olha, que nós temos que aproveitar mais todas essas informações que isso nos trouxe e deixar a nossa vida mais leve. Ela já está, mas ela pode ficar muito mais leve quando a gente investe em caridade, fé, amor e caridade. Vamos resumir, eu não vou esticar mais. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma extraordinária semana, fazendo pedidos, porque eu vejo que a espiritualidade está aí para nos atender. Eu acho que essa minha situação era pequena, eu poderia até morrer e não encontrar mais essa pessoa. Seria algo assim, ela falou, olha, eu te compreendo, seria mais ou menos isso. Mas era algo que estava me incomodando. Então, peçam, eu deixo essa palavra final. Os irmãos, eles querem praticar caridade, porque os irmãos estão próximos de nós, eles também querem um jugo leve. Perceberam? Está todo mundo precisando praticar caridade. Então, é uma forma de auxiliá-los também. Eu estou aqui colocando com bom respeito, tá? Muito bom. Vamos, então, passar agora a palavra do André, que nos trará as orientações e os comentários do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. Bem, estudo hoje do jugo, né? O jugo leve, onde já foi colocado aí, né? O simbolismo dele trazido por Jesus, né? Daquela peça de madeira que se colocava ali para que os animais caminhassem juntos, né? Para que pudesse ter mais êxito, assim, né? O trabalho da qual teriam que vir a executar. Se nós pensarmos um pouco, né, sobre o jugo da nossa vida, né, no que será que temos que olhar? Né? O que é que mais nos desafia nos dias de hoje? É nós aprendermos a nos relacionarmos melhor com as pessoas. São os desafios que nós temos pelas buscas excessivas dos bens materiais. É um distanciamento que muitas das vezes nos colocamos diante de Deus por darmos a valorização plena apenas para a vida terrena, esquecendo que existe uma vida espiritual. É o distanciamento que temos das religiões, vou dizer assim, porque
não temos tempo ou não queremos ter o tempo para poder estarmos juntos de Deus. Apesar que não é só dentro da casa religiosa que estamos juntos de Deus. Mas ali é um local mais propício para podermos irmos exercitando as nossas faculdades mentais de elevação a Deus, onde temos a possibilidade dos bons pensamentos prevalecerem, de nós fazermos as nossas reflexões, de nós aprendermos ou recordarmos, vamos dizer assim, a necessidade da humildade, da caridade. E uma coisa importante, abandonarmos os dogmas e os rituais pesados que muitas das vezes gostamos nós de participar ou de pôr como objetivos de vida. Então aí está, veja, a necessidade então do jugo que Jesus ensinou. É um convite que nós temos para viver junto a Ele. E no Espiritismo, né, da qual estamos participativos, que nos traz grandes esclarecimentos, né, deixa bem claro de que tudo aquilo que nos traz dificuldades, sofrimentos, desafios na vida tem um propósito. Qual que é esse propósito? É a evolução, é um propósito evolutivo. E aonde, quando assim seguimos, veja, isso, vamos dizer assim, esse caminho ameniza as nossas dores terrenas, através da prática do amor e da prática do bem. Então, veja, o jugo leve, é bem claro, é Jesus nos chamando para andarmos ao lado dele, para vencermos esses desafios da qual nos é necessário diante da condição espiritual da qual assim nós nos encontramos. Então, vamos aceitar esse chamado de Jesus, nos deixar com que o aprendizado diário, dentro dos princípios do bem e do amor, nos eleve e faça com que a nossa trajetória reencarnada se torne mais leve. Nós temos muitas necessidades para, assim, então vir a buscar diariamente. Mas não esqueçamos nunca de que temos que caminhar ao lado de Jesus. Como se fôssemos dois animais, né, caminhando juntos, num único trajeto, num único objetivo. E aquele que, igual foi dito, né, que era mais forte, puxava o outro que era mais fraco. E caminhando ao lado de Jesus, com certeza estaremos sempre sendo encaminhados à nossa melhora espiritual, que assim necessário se faz. E o aprendizado, tenho certeza que será muito, muito, muito grande. O nosso âmago interior, que posso dizer que faz parte do coração, da alma, estará muito mais equilibrado. E
muito mais protegido, porque ali não entrarão amarguras, tristezas. Ali não entrarão inveja, ciúmes, rancores, mágoas, ódio, vontade de vingança. Ali não adentrará a tristeza, que muitas das vezes toma conta do ser, sem sequer ele se perceber. E acaba por trazer malefícios na sua trajetória pela forma da qual assim olha, encara a vida, pela forma da qual se expressa no sentimento, na fala, no pensamento. Não, porque a luz ali prevalecerá, porque estamos a buscar este jugo, ou este caminhar junto a Jesus com muita sabedoria, com muita humildade. E poderemos, e estaremos então também colaborando com as energias, com os fluidos de luz e de amor que estaremos assim a irradiar em todos os lugares da qual assim adentrarmos, para poder envolver a um próximo que se encontra no estado de debilidade mental, ou de debilidade sentimental, ou mesmo de debilidade física, onde doenças acabam por ali se acomodar. Então, tenho a certeza de que seremos muito úteis ao Senhor, quando assim nós nos colocamos à vossa disposição. E Ele necessita de que muitos coloquem à vossa disposição, para que tenha instrumentos de trabalho, assim, a colaborar ou a exemplificar a verdade da qual tem que ser colocada em prática no dia a dia da vida. Porque isso é necessário, porque muitos estão perdidos, muitos estão invigilantes, muitos estão relapsos mentalmente e sequer dá a devida atenção para essas coisas tão importantes da qual o bem assim traz para cada um de nós. Então é necessário de que exemplos se firmem diariamente, para que outros possam assim visualizar, possam se parar, refletir e quem sabe abraçar esta causa divina da qual faz parte do âmago de cada ser, porque todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos do amor, somos filhos da bondade. Então, somos também amor e bondade. E se nos posicionarmos com muita firmeza, podemos dizer também que somos deuses dentro dos nossos limites da vida. Então, que a luz assim possa envolver a todos neste momento de paz e de aprendizado da qual estamos a participar. E essas energias, ou esses fluidos positivos que Jesus está a emanar, nos envolva. Para isso basta nós nos colocarmos à disposição dele. Para isso basta nós abrirmos os nossos corações para recebê-lo em nossa vida. E que possamos também, com o conhecimento da qual já adquirimos desses ensinamentos do qual essa doutrina nos proporciona, possamos mentalmente direcionar
as nossas vibrações mentais, a necessitados, a companheiros, a amigos, a familiares, a inimigos, que assim julgamos ser, para que sejam envolvidos. E Jesus, com o teu amor, apazigue, seja a dor, seja o ressentimento, seja a inconformidade da qual o atinja. E para aquele da qual julgamos inimigos, que Jesus atinja o vosso coração. E assim também tire dali esses sentimentos de amarguras que muitas das vezes faz tão mal e vai assim a consumir o ser até um determinado ponto da enfermidade física, o atingir e a minar todas as suas forças. Então, que esta luz divina esteja sempre presente na vida de todos vocês e de toda essa humanidade da qual coabita esse planeta Terra, tanto como dentro de um corpo ou como um espírito, para que então possa sempre reinar na amplitude divina esta luz e este amor que necessário se faz. E o equilíbrio, esse planeta de prova e expiação, assim, possa sempre se fazer presente, para que não desande de forma negativa, proporcionando com que essas correntes malignas se predominem. Que Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso mestre, Jesus é a luz do mundo, que estará sempre a nos envolver e a nos empurrar, sempre para a caminhada para a frente, nunca para trás e muito menos parar dentro do tempo por acharmos que já está bom, nunca está bom. Sempre temos que buscar o nosso progresso de forma continuada. Então, assim, Pai, a Ti nós agradecemos esse pequeno momento que tivemos de reflexões junto a Ti. A Ti agradecemos por esse fortalecimento que assim nos proporcionou, que essa egrégora mental que estamos a formar nesse instante seja o escudo protetor para todos os vossos lares. Que assim seja, Pai. Assim seja. Graças a Deus. Doutor Deolindo, receba o nosso carinho, a nossa gratidão pelas palavras tão carinhosas que nos fortalece e nos deixa preparados para o nosso dia a dia e que possamos estar junto dessa luz divina que está sempre conosco, nos fortalecendo. Que a luz divina esteja sobre todos nós. É assim, Pai, em agradecimento ao momento maravilhoso que tivemos nesta noite, com esses ensinamentos do seu jugo, nós vamos oferecer a prece de Cáritas que será realizada pela Renata hoje. Renata, por favor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Jesus, querido Mestre, que nos proporcione nesta noite uma noite reconfortante para nos fortalecer e nos curar. Que Jesus esteja conosco em nossos lares, nos abençoando e iluminando. A todos uma boa noite e que fiquem na companhia de nosso Mestre Jesus. Que assim seja.